Olá, bem-vindo a mais um Café com Eles. E hoje eu tenho a honra de estar com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não somente agora é presente, como uma honra de estar entrevistando, de estar batendo esse papo, mas uma honra de estar na minha vida e na vida de muitas pessoas. Eu estou aqui hoje com Marcos Correia, né? Ele vai ter muita história para contar. Ele, na verdade, foi o precursor aí do Guia-me. Então eu sei que é um site, um veículo que tem muitas pessoas, muitas nações recebidas através deste homem, através desse portal tão importante nas nossas vidas. E eu tô com a honra, pastor, de verdade, de estar aqui com você. Muito obrigado. O prazer é todo meu, Rodrigo. Estar com você sempre é um grande prazer. Muito obrigado. A gente tem muitas histórias, eu tô falando assim, pastor, eu tenho que tomar cuidado, porque o horário, como é que vai falar tudo em uma hora e... Meu Deus, como é que é muita informação, pastor. Então, assim, a gente vai tentar o máximo, né, extrair desse homem, né, tantas histórias aí. E, pastor, eu queria muito que você contasse, né, você tem uma trajetória muito longa, né, com Deus. Você é filho de pastor, né, você nasceu num berço já abençoado por Deus, né, por estar realmente a igreja já dentro de você, tudo isso, né, dos princípios cristãos. Mas conta um pouquinho antes desse Marcos, né? Esse Marcos antigo de ser transformado. Conta um pouquinho a tua história. Bem, como você disse, né? Eu sou um pastor, sou um missionário, sou diretor do Portal Guia-me, sou casado com a Eunice, tenho a minha filha mais velha, Cíntia, casada com Vinícius, o meu filho Marcos Paulo, casado com a Luana, e tenho a minha linda netinha Esther. Essa é a minha família. Eu sou filho de pastor e neto de pastor, então é uma origem pastoral bastante grande. Mas tem um momento na nossa vida que a gente tem que tomar a decisão, né? A decisão. E essas decisões, ela vem acontecendo ao longo da minha vida, né? Porque eu fui mudando de fases, né? Mudando de nível, estabelecendo um novo método de trabalho. Deus, muitas vezes, você está aqui, Ele te tira daqui, te coloca ali, né? Eu tenho sempre tido o prazer de andar com pessoas com que eu aprendo muito, apesar de não ser mais jovem, né? Já estou na terceira idade, mas tenho aprendido cada dia mais. Então, realmente, no dia a dia, no andar com Deus, né? A gente vai aprendendo. E eu percebi claramente que teve um momento que eu deixei só de ouvir Deus, conhecer Deus através da palavra, mas eu comecei a conhecer Deus andando com Ele. Então essa foi uma grande virada na minha vida. É verdade, é verdade. Não, e é muito bom saber disso, porque na verdade a gente vê, né? Você é um homem que é um pastor, que é um homem que transfere muita coisa através do Guia-me, mas não somente no Guia-me, é um homem que transfere e transborda nas vidas das pessoas com tanto conteúdo, tanta experiência. E te vai renovando, né? Sim. E eu vejo que tem uma história por trás do Guia-me, né? Existe uma história por trás do Marcos Correia, que existe uma história por trás do Guia-me. Sim. E muitas pessoas estão assistindo, né? E assistem, veem o Guia-me. Mas assim, por trás disso, eu sei que tem uma história muito bonita sobre o fundador do Guia-me. Sim. Eu sei que você começou junto com ele fundou, existe uma história dele. E eu queria que você contasse um pouco, porque, aliás... Olha, eu queria você aqui com a gente, porque tua história é muito linda. E transborda nas nossas vidas sobre isso. Então, o portal Guia-me, né? Guia-me.com.br é um portal que surgiu em 2005, né? Em junho de 2005, quando surgiu o portal. E eu comecei a andar com o Guia-me no início de 2006, né? Então, 6 meses depois do Guia-me surgir, eu comecei a andar com o Guia-me. O Guia-me nasceu no coração do Sr. Roberto. O Sr. Roberto é um homem cristão, né? Frequenta uma denominação lá em São Paulo, é um empresário, mas a história dele é muito bonita, porque ele foi criado no orfanato no interior de São Paulo, né? E depois, quando completou a maioridade, não poderia mais ficar no orfanato, ele foi para São Paulo. E em São Paulo, ele chegou a dormir no relento. Olha! Chegou a dormir no relento, meu Deus, porque não tinha... E passou por todo tipo de provações que você possa imaginar. Ele passou por todo esse tipo de provações. E daí, pela misericórdia de Deus, e a sabedoria, ele é um empreendedor nato, né? Um empreendedor nato. E ele começou a entrar no mercado de trabalho, num ramo de trabalho lá, e se tornou um empresário.
Olha. Aí um dia ele diz, eu não sei se eu senti, eu não sei se foi sonho, eu sei que surgiu no meu coração vontade de fazer algo em favor do reino. Olha. Só que, como ele diz, eu não sou pregador. Ele fala, eu não sou pregador, eu não tenho esse dom da palavra, né? E foi quando surgiu a ideia de fazer um portal Guiame. Olha que coisa. E aí ele reuniu uma equipe que entendia programadores e demais, né? E montou o portal Guiame. E eu, por uma estratégia divina, trabalhava com outra área, estudava outra coisa, eu trabalhei em outro tipo de mercado. Uma providência divina, Deus prometeu, usando um servo dele, que eu iria trabalhar em algo que eu nunca tinha pensado. Olha. E aí o mecanismo disso tudo, como Deus agiu, foi tremendo. Fui trabalhar numa empresa, até arrumar minha sala, fui para dentro do Guiame e depois de 6 meses eu era diretor do Guiame. Então, essa foi a estratégia. Então, mas já havia uma promessa anterior a isso, que eu alcançaria o mundo, né? Eu alcançaria o mundo e milhões de pessoas, né? E na realidade, fazendo parte de uma igreja pequena, que eu fazia então parte dessa igreja, jamais teria condição financeira ou estrutura para que eu pudesse chegar naquilo que foi prometido por Deus. Ou seja, na tua cabeça você nunca imaginou a proporção que ia dar isso. Eu costumo, toda vez que há profecia para mim, eu coloco ela amparada pela Bíblia, se está em conformidade com a palavra, e o outro grande passo, né, é esperar cumprir, né? Se cumprir é de Deus. Então, e aí foi todo um mecanismo, e foi assim que o Guiame surgiu, e o Guiame participou de grandes momentos na nação brasileira, como o projeto do Billy Graham Esperança, né? Aquele projeto. Nós somos o transmissor oficial via site, né? E ali foram milhares e milhares de pessoas sendo alcançadas, e outros tantos projetos que a gente participa. O Portal Guiame participa de tantos outros projetos. E eu, pela misericórdia de Deus, já fui em quase 30 países. Estive no Japão, conheci o Rodrigo e a Adriane, né? No Japão. Fui para o Japão, e quando eu fui para Kashima, eu pensei que eu ia ficar no hotel. Aí a Adriane nos recebeu. Rodrigo estava na concentração do clube. E a Adriana nos recebeu. Eu falei, nós vamos para o hotel. Ela falou, não, vocês vão para minha casa, né? Verdade. E ali foi bem recebido e nasceu uma amizade que foi fantástica. O Guiame realmente serve para fazer conexões. Essa é a grande verdade, conexões. Hoje nós alcançamos quase todos os países do mundo, né? Quase todos os países do mundo. Temos várias editorias dentro do Guiame. Não é um site de fofoca, é um site que fala da palavra de Deus. Temos colunistas. Somos interdenominacional, né? A nossa linha é 100% cristocêntrica, né? Amém. Então esse é o trabalho do Guiame, levar. E somos, pela misericórdia de Deus, nosso conteúdo digital ele é 70% de missões e ações sociais. Olha que coisa. Coisa que quem conhece de mídia sabe que num tempo antigo aí, falar de ações sociais ou de missões era ter 0 de acesso. Essa é a verdade, né? Não vai dar crédito a isso. Então, mas nós escolhemos o bom caminho. E quem dá o crescimento é Deus. É verdade, é verdade. Não, e assim, eu posso constatar isso, porque aonde eu falo do Guiame é uma coisa que não é só um veículo de comunicação, é um veículo de credibilidade. Porque as pessoas veem a seriedade que tem sobre a matéria, sobre os vídeos, sobre tudo que é exposto ali para as pessoas. Então, assim, não só vi, mas eu vivo isso, né, com vocês. Conheço o Guiame, conheço vocês nos bastidores. Por isso eu fiquei muito feliz, de verdade, Pastor Marcos, que eu estou aqui com você, né, porque na verdade nós estamos aqui também pelo Guiame. Então é uma honra estar aqui, porque a gente pode ver a credibilidade de você passar isso para as pessoas. Então, quando eu falo do Guiame, é uma coisa que as pessoas veem. O Guiame, eu sei qual que é. Então as pessoas querem estar, fazer parte, sabe? Isso é muito bonito. Mas como é que começou? Porque eu sei que você tem um trabalho de missão muito forte, né, na África. Como entrou essa parte da África na sua vida? Porque o Guiame, enfim, expandiu os 4 cantos da terra. Mas como entrou a África, que hoje em dia é um trabalho missionário muito forte, atuando no Guiame e na sua vida? O Guiame ele serviu de porta, né? Um pastor que ia fazer um trabalho num país da África Central, ia fazer um país lá,
e ele convidou-nos para fazer a cobertura jornalística do Guia-me nesse trabalho de África, né? E a gente já tinha postado inúmeras matérias no Guia-me sobre a África. A África é um desafio missionário, né? Então, nós tínhamos postado de pessoas sendo mortas no Guia-me, de atividades malignas no Guia-me na África, muito forte. O Guia-me sempre postou esse tipo de matéria. Sempre cobriu essa matéria. Cobriu esse tipo de matéria. E daí esse pastor que ia para a África nos convidou. E eu e o Marquinhos, né? Seu filho, né? Que é meu filho, é o publicitário do Guia-me, né? E ele falou, vamos? Eu falei, vamos, então vamos embora. Eu fui para a África fazer uma cobertura jornalística, né? E aí aconteceu coisas tremendas. Eu nunca fui, Rodrigo, ligado a missões transculturais, né? Eu tinha, como grande parte dos cristãos brasileiros, né? Assim, mas no Brasil tem tanta coisa, para que lá fora, né? Para que investir lá fora? Para que perder tempo, né? Eu já até ouvi falar, você perde muito tempo em África, né? Para que perder tempo? Também eu ouvia isso quando eu fazia visitas na FEBEM, antiga Fundação Casa Hoje, antiga FEBEM, falava assim, aqueles meninos lá não tem jeito. Quando eu trabalhei no Carandiru, por muito tempo, fazendo capelania no Carandiru, pavilhão 7, pavilhão 9, você perde tempo com aquele pessoal. Eu já ouvi muito disso, né? Mas Deus não pensa assim. Os pensamentos de Deus são outros, são maiores, são mais altos. Ele não pensa assim, ele não pensa, ele tem um pensamento diferente, né? Glória a Deus. Ele tem bons pensamentos acerca de nós, né? E então eu fui para a África fazer a cobertura jornalística, e lá eu vivi o extraordinário, né? Então lá eu vivi, como diz o pastor que eu estava, o líder que eu estava com ele, né? Pastor Engel, ele disse assim, quando nós estávamos voltando que para Addis Abeba, na Etiópia, né, o voo parou ali e nós vimos ali de quase morte, né, passamos quase morte várias vezes. Ele falou assim, Marcos, você subiu de nível agora, você mudou de nível. E na realidade, esse subir de nível significa assim, você passa a ter uma compreensão melhor do poder de Deus. Verdade. A jurisdição aumenta, né? O seu nível espiritual. Porque, na realidade, muita coisa eu tinha ouvido, né? Ouvido de ouvir falar. Então, né, nós publicávamos, escrevíamos sobre isso. Então, a gente tinha conhecimento. Mas eu passei Viveu isso. Por 3 vezes eu enfrentei a morte, nós enfrentamos, o grupo enfrentou a morte de forma real. Uau. Mas muito real. E eu vi coisas acontecerem em África, né? Nessa região que nós somos, foi a primeira visita que eu fiz em África. Como é que foi? Chegou lá, como é que foi? Eu fiquei apavorado, porque quando eu cheguei no aeroporto, ali já começa a complicar, né? Todo país de África, para entrar é meio complicado. Eu já fiquei 9 horas tentando entrar numa fronteira de África, né? Passar, por exemplo, de Moçambique para Malawi, onde a gente atua bastante, né? Eu fiquei 9 horas esperando para entrar. Então já é complicado. O brasileiro, não é muito bem visto, essa é uma grande verdade. E aí hoje em África, ser cristão é extremamente complicado. A verdade é essa, um cristão entrar em África está cada dia pior. Então existe uma dificuldade de pregar o evangelho, de entrar o evangelho lá, o cristianismo lá, existe essa dificuldade? A África está mudando a faceta dela, né? A África está tendo investimento muito forte, né, de chineses na questão financeira, e o islamismo trabalha muito forte, né, lá dentro, né? Então, alguns nativos, né, algumas aldeias, algumas cidades, procuram fazer uma separação disso, né? Tipo, ou é daqui ou é dali, né? Então, isso começa a complicar de alguma forma para a gente pregar o evangelho, né? E a questão espiritual. A África é um desafio, espiritualmente falando, a África é um dos maiores desafios que existe. A gente vê acontecer coisas em África que a gente que é só em África. A gente lê em livros, né, de homens que já estiveram ali, homens infinitamente mais capacitados do que eu, né, e que viveram experiências assim de afrontamento na questão espiritual muito grande. Mas conta pra gente. Ó, eu tenho certeza que as pessoas aí, eu tenho certeza que vocês querem saber. Porque eu quero saber. Muitas vezes ali, hoje, que a gente passou junto o dia, a gente ficou uns dias aqui, eu fiquei surpreso sobre as coisas que você contou. Conta as histórias pra gente, as pessoas querem saber, porque nem todo mundo vai viver isso aí.
É verdade, até eu estava conversando com um rapaz aqui que está junto com a gente, né? E ele falou, puxa, eu já tinha ouvido falar isso, mas eu nunca vi ninguém contar, né? Muitas vezes eu ouvia falar e parecia até historinha, né? Não realidade, né? E eu, não que eu tinha essa dúvida, porém eu não tinha vivido, eu tinha escrito, mas não tinha vivido. Por exemplo, quando nós estávamos na capital desse país que nós chegamos, né? Foi em Uganda, não há problema nenhum falar do país, não. Foi em Uganda. Quando nós estávamos em Kampala, quando foi um dia, nós estávamos no terceiro andar de um hotel, né? De um hotel simples, bem simples. E durante todo o período que nós estávamos lá, tinha segurança do exército para nós. Você vê o nível que era, havia uma segurança. Você chega no país, você tem que ter uma segurança para poder... Nesse caso a gente tinha que ter, porque a gente ia ter, fazer um grande evento, né? No estádio, né? Onde estaria o presidente, estaria o ministro. Então eles colocaram segurança com medo de alguma coisa. E a gente estava... Quando foi um belo dia, né? Nós já tínhamos saído, andado, ido em algumas aldeias mais perto ali da cidade, né? E quando foi um dia, eu acordei e saí. Eu estava no mesmo quarto que o meu filho, né? Com o Marcos Paulo. E eu saí e eu escutei no quarto do líder, do nosso líder da equipe, ele estava chorando. No hotel, isso? No hotel. Mas como eu sei que ele ora todo dia de manhã muito tempo, eu escutei um choro. Aí eu não vi segurança nenhum. Aí eu desci até a recepção. Não tinha ninguém na recepção. E aí eu olhei, tinha uma cozinha assim, onde eles serviam lá não era café, era tipo um achocolatado que eles colocam lá com água e tinha um pão. Mas não tinha ninguém também lá. Aí quando eu olhei do lado de fora, tinha a cortina, eu olhei, eu vi um monte de homem armado. Uau. Fora do hotel? Fora do hotel. Fora do hotel. E aí eu subi, eu falei, mas que estranho. Aí eu subi. Quando eu passei no quarto novamente do nosso líder, pastor Joel, ele continuava chorando. Aí eu falei, não, fui lá e bati na porta. Ele não abriu, eu empurrei a porta. Ela não estava trancada. Aí quando eu entrei, ele estava ajoelhado e com o rosto no chão chorando. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Marcos, nós vamos todos morrer aqui. Uau! Eu falei, por quê? Porque retiraram todo mundo do hotel, a ordem foi essa, um grupo bem conhecido, né? Radical islâmico, né? Tirou todo mundo e ele está esperando dar um horário, que eles têm um horário. Meu Deus! Um horário que eles fazem uma atividade, né? E depois dessa atividade eles podem executar o trabalho. E todo mundo fugiu, inclusive os pastores nativos que estavam com a gente. Não aguentaram? Foram tudo embora. Meu Deus. Para não morrer. E a gente estava ali em 11 pessoas. Uau. Ele falou assim, ele disse, Marcos, você quer que eu tente dar um jeito de fazer você e o Marquinhos sair de algum jeito daqui para ir embora? Eu falei, não. Se nós estamos juntos, a gente vai junto até o final. Porque naquele momento eu estava lá como o quê? Como jornalista. Meu Deus. Eu e o Marquinhos, como jornalista. Então ele ficou preocupado com isso, né? Os outros estavam como missionários, eu não, né? E daí ele fala que aquele momento, ele conta para mim hoje, naquele momento você foi testado por Deus. Deus te provou naquela hora. Naquela hora. O que você ia fazer? Aí eu fui pro quarto, meu filho era recém-casado. Olha isso. Olha. Meu filho era recém-casado. Falei, meu Deus, eu trouxe ele para morrer aqui. Aí eu fui até o quarto, abriu o quarto, ele estava deitado na cama dele, tem mosquiteira, as camas lá, né? E ele estava de barriga para baixo, conversando com a esposa dele, por algum aplicativo ali, conversando com ela. E eu fiquei em pé na porta, olhando para ele. Falei, o que eu vou falar para ele? Filho, se prepara que nós vamos morrer, né? Como você fala aí pro seu filho? E eu fiquei parado olhando para ele. Aí ele tampou o telefone, baixou, deve ter tirado o som, alguma coisa, né? Colocaram no mute. Ele falou assim, pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele olhou para ele e falou, pai, fica tranquilo. Ele não tinha saído do quarto ainda. Aliás, só eu tinha saído do quarto. Ninguém sabia. Só o pastor, o líder e eu. Ele falou, pai, fica tranquilo, pai. Se Deus nos trouxe aqui, Ele tinha um propósito. Se for para nós não voltarmos para o Brasil,
Louvado seja o nome dele. Meu Deus, era um recado de Deus para você. Foi. Aí eu saí dali, bem em resumo. Teve um bispo de Congo, um bishop, que eles chamam, né? O arcebispo de Congo ficou sabendo, porque os pastores que foram embora, que nos largaram lá na mão, comunicaram ele é uma pessoa muito influente politicamente, né? Entrou em contato com o presidente de Uganda, né? Falou, olha, vocês vão ter problemas, são 11 brasileiros, tem jornalista, e Deus usa as estratégias dele, aí essas são as estratégias que Deus usa. Ele faz sumir, não ele faz é o que homem, ele quer, como Deus, ele quer. Ele faz. E passou um tempo, de repente chegou as viaturas do exército lá, tudo armado, e nos tiraram de lá e conseguiu nos levar para outro lugar para a gente não fosse morto lá. Então essa foi a minha primeira experiência. Depois bateram no nosso carro, tentaram arrancar nós da pista, e aí nós fomos para um lugar, Rodrigo. Agora tá suave, né? Agora ficou suave. Já passei tudo que passar. Já. Perigo, mas é que vinha o mais difícil. Chegamos num lugar que é conhecido como, é onde moram os pigmeus, divisa com o Congo, né? E esse lugar há sacrifícios de crianças, né? Porque, explicar Uganda é um país presidencialista, porém ele é dividido em reinos, né? Vários reinos. E nesses reinos, a lei maior do país não tem poder. Mesmo que ela fale Y, se o rei lá achar que é X e acabou. Acabou, decide. É assim que funciona. E nesse reino, eles sacrificavam crianças, né? Meu Deus. Meninas, em geral, de 8 a 12 anos, amarram elas em folha de bananeira, colocam em cima de umas pedras, né? Isso tudo no monte. E cortam a jugular da criança e ali é feito o sacrifício. E isso os pais ficam até felizes pela filha ter sido sacrificada. E nós fomos para esse lugar, né? Porque nesse monte eles tinham cessado de fazer isso, né? Mas precisavam de uma libertação. E nós fomos para esse monte. Uau. Depois de todo esse problema lá em Kampala, nós fomos para esse monte. Esses problemas simples que eles passaram foram para esse lugar. Sim. Foi a primeira vez que eu comi gafanhoto. Meu Deus. Fora as comidas, tanta coisa para contar. Então, chegamos nesse lugar, tinha mais entre 200 e 300 pessoas, é meio disparate a quantidade, mas você não conseguiu avaliar, de verdade, a coisa foi tão nebulosa lá que foi bem forte. E nós chegamos nesse lugar, aquele monte de gente esperando a gente para ver o que era, né? E quando nós chegamos lá, eu encontrei os pigmeus, porque nesse lugar é onde moram os pigmeus. Sei. Tem os grandes gorilas, essa região, né? Então é uma coisa assim bem diferente daquilo que a gente até imagina. E né? que a gente escuta falar, mas Sim. você viveu isso. Porque a gente escutou, a gente já escuta falar sobre isso. Sim. Então eu falei, puxa vida, quando eu era garoto, eu vou confessar uma coisa aqui, não sei nem se era pecado, mas eu li o Gibi do Fantasma. Muita gente lê. E ele falava dos pigmeus, é justamente nessa região. Então a gente tem essa região. E daí o pastor começou a pregar, falando, ele fez uma pergunta básica para as pessoas, falou assim, quem aqui, porque é tudo rei lá, tudo um rei, um é rei, outro é príncipe, é uma coisa assim, pergunta, quem aqui acredita que Jesus Cristo é o rei dos reis? Eu lembro dessa pergunta. 2 ou 3 pessoas concordaram com ele. Na hora, todo mundo já... Não, eu falei, ixi, a coisa é complicada aqui. Aí ele começou a pregar e falar, aí ele começou, vocês não são rei coisas nenhuma, porque se vocês não conhecem Jesus como rei... Bem, em resumo, ele começou a pregar. E aí eu vi claramente Deus usar ele assim de uma forma estrondosa. Aí começou a acontecer fatos espirituais que eu já tinha escrito, a gente já tinha escrito sobre isso, mas eu nunca tinha presenciado. Vivenciado ali na visualmente. As pessoas saíam, era como fosse... Estavam sentados aqui e eles corriam de um lado para o outro e o corpo continuava no mesmo lugar. Não, pastor. Não, repete isso aí. Como é que é? As pessoas sentadas assim, sentadas. Aí, de repente, você via a pessoa correr para lá e para cá. Era em cima de um monte. Meu Deus. Mas a pessoa estava lá. Aí um missionário encostou em mim e falou assim, pastor, você está vendo? Eu falei, eu estou vendo, mas não estou nem com coragem de falar. Olha isso, eles estão correndo. Aí o outro encostou, você tá vendo? Tô vendo. Aí o outro encostou, você tá vendo? Eu tô vendo. Aí eu chamei o Marquinhos
né, que estava filmando, tirando foto, e um outro missionário lá de Manaus que estava tirando foto e filmando. Eu falei, filma, tira foto. Não saiu nada. Absolutamente nada. Totalmente espiritual. Era totalmente. Uau. Mas o pastor percebeu, o pastor que estava pregando, ele percebeu e ele repreendeu. Teve uma hora que ele repreendeu. Quando ele repreendeu, parou tudo. Em resumo, O poder. Ele parou de Deus. tudo. Aí no final ele fez o mesmo apelo, assim. Ele foi muito usado. Ele falou assim: quem aqui reconhece que Jesus Cristo é o Rei dos Reis? Naquela hora, praticamente todo mundo se ajoelhou e colocou o rosto Glória a no chão. Deus. Glória a Deus. Então são experiências, né? Experiências assim que a gente vai tendo em África, que vai abrindo pra gente uma visão. Eu que sempre fui pastor de púlpito, né? A vida inteira, diretoria, cargos, sempre trabalhando dentro da igreja, não que isso seja pecado, muito pelo contrário, a igreja precisa disso. Mas Deus me deu uma oportunidade hoje, né? Por isso que eu falo no meu livro, depois a gente vai comentar, né? Depois já era para mim estar, entre aspas, aposentado, né? 60 anos de idade, né? Faz 10 anos que eu trabalho em África, né? Pegar uma vida tranquila, ficar mais tranquilo, né? Vamos agora só... agora pregar, que aqueceu, né, pastor? Agora que fazer batismo da ceia, vamos só fazer isso que é mais tranquilo, né? Na realidade, Deus me levou para um estágio um pouco diferente. Eu vivo hoje uma coisa, e daí dessas experiências que eu tive, né? Foi realmente uma coisa muito forte. Eu entrei numa missão, né? Que é a missão MME, Missão Mãos Estendidas. E ali eu conheci o pastor Elias, que até a gente entrevistou aqui. Que é o presidente da missão. Uma benção. Ele me convidou para estar com ele e eu comecei a andar com ele. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, a gente trabalha ali com 4 países: Moçambique, Malawi, Zâmbia e Zimbábue. E vocês fazem o que lá? Então, a gente dá treinamento para pastores nativos, né? Aproximadamente 400 e poucos pastores nativos. A gente divide em 2 blocos, em Moçambique e Zimbábue, e no Malawi e Zâmbia, né, que fica mais perto ali. Mas pastores só nativos ou por acaso pessoas que queiram lá vivenciar aquilo ali? Só pastores nativos. Entendi. Pastor nativo. E aí a gente dá treinamento, né? Nosso coordenador de ensino, o pastor Saulo Porto, que é uma sumidade, né, na Jocum, um grande pastor de Jocum, um homem muito forte de Jocum. E a gente dá treinamento para esses pastores, para esses líderes, ensinando a praticamente tudo da palavra, estratégias e outras coisas a mais. E eu cuido da área social. Agora mesmo nós entregamos 50 toneladas de comida, né, para esses pastores, para a igreja, porque a fome é muito grande, porque a África tem isso. Ou é muito calor e perde tudo na seca, ou vem os vendavais, os extremos, e né? derruba tudo, alaga tudo. Então é os extremos. Então a gente tem que estar sempre cuidando. E cuido em particular no sentido assim, desenvolvo um trabalho dentro da MME, eu projeto o MOTS, né, que significa união no dialeto Chewa, né? O MOTS, que é a língua deles que você está falando? O MOTS. Eu sei, mas a língua deles, qual que você falou? Que é Chewa. Chewa, né? Lá é Chewa. Eles falam Chewa. Significa dialeto, né? Eles falam língua materna, né? Língua materna, Chewa. O Chewa. Tem o Chona, que é em Moçambique, né? Então, eu desenvolvo um trabalho tanto no Malawi, em Ratone, né? Onde a gente chegou lá, as crianças naquele estado precário, né? A gente, pela misericórdia de Deus, e aí a minha família inteira se envolveu, a minha esposa, o Marquinhos é um grande líder nisso, a esposa Luana, a minha filha Cíntia, o meu genro Vinícius. Então todo mundo se envolveu, e alguns parceiros que a gente nem conhece, né? Pessoas que entram, tem uma missionária, né? Ela só pode ser uma missionária, eu não a conheço pessoalmente, a pessoa que contribui muito, né? Coisa linda. A Tatiana, tem a Nali, o Bruno, lá do Japão, pessoas que se envolvem com isso também, né? A Raquel, o Mike, né? A pastora Ana, pessoas que vão se envolvendo, o Eric, a Mel, pessoas que se envolvem nos projetos assim, sem conhecer aquela coisa, fazer o bem, sem a perspectiva de ter um retorno no sentido notório, né? Externo. Então nós estamos lá em Ratone, no Malawi, e estamos em Kateme, em Moçambique, um novo projeto, ali que já está com 80 crianças, né? Compramos um terreno de 120 por 120, 14 mil metros quadrados, né?
vamos construir ali, já construímos 2 salas, vamos construir mais 2, construir um galpão, campo de futebol e criar uma machamba. Machamba é uma horta, tá? Chama machamba. Mas consegue produzir, como é que consegue fazer uma horta lá na... Então você tem que escolher certinho aquilo que vai plantar, ensinar a irrigação, dar o treinamento de irrigação. Muito bom. Né? Criar um aviário, muito interessante, né? Então são coisas que a gente vai trabalhando, porque eu acredito que a mudança, esse investimento em crianças vai trazer uma mudança geracional. Lógico, é o futuro. Entendeu? Você está investindo numa geração. E a gente já vê, essa semana mesmo eu recebi 3 vídeos lá de Ratonhi, de crianças falando assim, missionário, muito obrigado, falando no dialeto com o tradutor, né? Muito obrigado. Eu queria dizer que eu não tenho, acho que o pai, a gente tem muito órfãos lá, eu não tenho pai, e eu não sabia ler nem escrever, hoje eu sei ler, sei escrever. Isso não tem preço. E eu tenho comida. O outro falou assim, eu aprendi, além de ler e escrever, eu aprendi também a palavra de Deus. Que coisa aí você vai olhando assim e fala, poxa vida, serviu, está servindo, né? Para alguma coisa. Eu separo bem, o Rodrigo. Assim, muitas vezes a pessoa fala assim, mas o importante o principal é pregar a palavra de Deus, sem dúvida. O que transforma o ser humano é a palavra de Deus. Porém, eu não posso ficar à margem de dar o alimento, né? De acreditar no ensino. Eu não posso ficar à margem disso. Entendeu? Fazer saber eles fazer, você na verdade fazer eles saberem como se alimentar. Sim. Não só dar alimento, mas ensinar como fazer. E sabe, eu tive um gatilho muito grande. Quando eu estive a primeira vez lá em Uganda, né, quando nós passamos toda essa dificuldade, né, o que aconteceu? Nós fomos numa festividade. Eu vou contar isso assim, sem presunção nenhuma. Quando eu estive numa das festividades de crianças, então ainda eu não era familiarizado com a cultura. Me fez até falta. Hoje, graças a Deus, a gente já conhece bastante, né? Quando foi servir o alimento, qual é a ordem natural de nós brasileiros? Vai servir a comida. Quem se alimenta primeiro? Criança. Não é assim? Muitas vezes até antes de colocar a mesa já serve as crianças. Serve... Lá não. Lá a criança se sobrar comida. Meu Deus. Mas é cultura. Primeiro os homens mais velhos, depois os outros homens, depois as mamas, as mulheres, aí se sobrar comida, as crianças. É dessa forma. Então, eu me surpreendi quando eu estava lá, quando foi servir a comida, que nós mandamos comprar, que nós mandamos fazer, né? Era uma festa, né? Lá num lugar lá. Vão servir a comida, começa a servir pros marmanjos, como a gente diz aqui, né? E eu não gostei, eu falei, não pode. Não, mas é assim, missionário é assim, tem que ser. Não, senhor, é assim não, primeiro é as crianças, e as crianças tudo na frente, agachadinhas assim no chão, só olhando, esperando ver se ia sobrar. Jesus. Né? Eu falei, não. Aí eu fui lá, peguei um prato, como fosse pra mim, falei, não, vou dar pra criança. Daí os outros missionários também pegaram o prato. Aí eu fui e agachei pra dar pra uma criança. Agachei. Aí eles comem com a mão. Mas eu consegui pegar um tipo de uma madeirinha lá, pra não pegar com a mão, né? E peguei a comida e pus na boca dela. Mas antes de pôr na boca dela, ela olhava pros lados assim, ó, pros adultos, com medo de comer. Porque a ordem não é essa. Aí quando eu pus na boca dela, ela começou a mastigar, ela começou a escorrer lágrima nela. Ela começou a chorar. Aí naquela hora o Espírito Santo mexeu comigo. Por quê? Porque há um tempo atrás, né, onde eu congregava, nós tivemos um sério problema. Qual foi o sério problema? Tivemos até que fazer uma reuniãozinha sobre isso. Uns irmãos achavam que o ar-condicionado estava muito gelado. E os outros achavam que não, que precisava até aumentar, diminuir a temperatura, para ficar mais gelado.
Então, o grande problema que nós estávamos enfrentando na igreja naquele dia, naquela época, era a temperatura do ar-condicionado. Você vê, né? Aí, quando ela chorou, o Espírito Santo trouxe na minha cabeça aquela discussão. Olha isso. Aí uma pergunta, que cristianismo você vive? Meu Deus. Aí você pode falar, então não pode... Não, eu sou apaixonado por ar-condicionado, gente. Eu sou apaixonado por ar-condicionado. Sabe? Eu não gosto, eu não suporto calor. Aliás, tudo que eu não gosto, assim, humanamente falando, calor, eu tenho problema com banheiro, tem que ser muito limpo, comida, tenho problema. Mosquito, lençol, né? Sujeira. Eu tenho problema com tudo isso. Tudo que eu não gosto, acho que o anjo anotou lá e falou assim, Deus, aqui ó, atende o pedido. Ele falou, atendido, África. E naquela hora o Espírito Santo tocou, porque não é pecado ter o ar-condicionado. Não é pecado ter o carro, não é pecado nada disso. Não deu para os seus filhos poderem utilizar. Mas desde que você olhe para o próximo. Verdade. Se não te inquieta, uma criança está com fome, verdade, tem alguma coisa errada no teu cristianismo. O seu próximo. Né? Teu próximo. Se isso não te inquieta, tem coisa errada. É verdade. Isso é muito forte. Então muitas vezes nós vivemos dentro de uma redoma. É isso aí. Uma bolha. Do seu eu. A bolha da igreja. É uma bolha. Isso é muito forte. A gente está preocupado, vamos melhorar a estrutura, e vai melhorar a estrutura. Eu falo de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Há uma competição muito clara nas igrejas, quem constrói o maior templo, mais bonito. Não só em São Paulo. Eu vou falar de São Paulo, mas a gente todos quem é mais bonito. Aí na rua que tem a igreja, tem um monte de gente passando fome. E sai da igreja, a pessoa está precisando, está lá, mas... Você está entendendo? Então assim, a gente precisa rever alguns conceitos. Mas, como diz meu amigo, um líder só te leva até onde ele já foi. É verdade. Então tem coisa que eu vou estar falando aqui, quem vai estar ouvindo, vai falar, isso é ignorância. E a gente, nada disso. Eu creio que a gente só pode dar o que a gente carrega. Você tá entendendo? Então, ó, fica pra você aí, ó. Isso aí é muito forte. É um princípio de Deus. Deus está liberando aqui pra sua vida, porque é muito forte, pastor, o que você está falando. É muito forte, muito importante. É muito lindo isso. Então, a gente precisa rever. E eu falo pra você, ó, meu amigo, minha amiga, meu amigo, a minha vida e a da minha família mudou em todos os aspectos. Em todos. Quando nós começamos a adotar isso, e um crente velho, um crente tarimbado, que poderia pensar, não tem mais nada a aprender com ninguém. Já fiz tudo o que tinha que fazer. Não. Mas não. Muito bom. Tem coisas novas, tem coisa maior, né? E aquela história, não, quando eu tiver condição, eu vou fazer. Não. Faça para ter condição. Verdade. É o contrário. Quando eu estiver capacitado para fazer, eu faço. Aquele jargão. Quando eu estiver podendo fazer, eu tenho filho. Eu sempre falo, cara, Senhor, eu queria ter tanto dom de cura, né? Algumas pessoas olham que é um dos dons maravilhosos, né? Aí você pergunta, mas você ora por enfermo? Não. Você vai ter para quê? Para quê? Randy Clark fala muito sobre isso, né? Randy Clark fala muito sobre essa questão, né? Qual é o propósito? Então, para que você quer, né? Então, a África me ensina muita coisa. Mas não é só a África. Como diz, né, os estudiosos de missiologia, né? Missões se faz do outro lado do mundo e do outro lado da rua. Uau! É isso. Entendeu? E eu poderia até acrescentar no quarto ao lado, no apartamento ao lado, na casa do lado. Verdade. Missões se faz dessa forma. Verdade. Deus não vai chamar todo mundo para a África, de maneira alguma. É verdade. De maneira alguma. É verdade. A gente tem o Leif que prega no mundo árabe, que é fantástico, né? Uhum. Aí Deus tira a Heidi Baker lá dos Estados Unidos, do Canadá, Estados Unidos, e coloca ela lá em Moçambique. Ele tem as suas formas de trabalhar. Seu chamado de cada um. Então é coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas que fique o exemplo, né? Assim, que fique o exemplo de alguém que teoricamente poderia
já não está mais utilitário para o serviço, e Deus transforma e leva para um estágio diferente. Verdade. E hoje em dia você, né, Marquinhos, hoje é a sua família, porque tudo isso que você tem visto lá, e um pensamento geracional, você faz na sua casa, né? Porque Marquinhos, ou seja, Luana, todo mundo da sua casa está nesse projeto também. Não só a África, mas num projeto de Deus. Eu vejo isso. Sim. A gente, eu não sei, o tempo vai passando, Rodrigo, eu vou me apaixonando mais por Deus. Glória a Deus. Sabe, eu tenho até que me controlar, tem horas, né? Porque Deus deu coisas extremamente maravilhosas para nós vivermos na Terra. Deu. Mas eu tenho que me controlar porque eu quase não acho prazer nessas coisas. Vai perder, os seus valores não são outros, né? Não tem, às vezes a pessoa, não comprei isso, fiz aquilo, fui aquilo. Eu conheço o mundo, como disse, quase 30 países que eu conheço, né? Mas o prazer meu é falar de Jesus e tá ajudando alguém, um próximo, alguma pessoa. Esse é o prazer. É verdade. Né? Você falou tudo e isso é um princípio de Deus que você tem buscado dentro e fora da sua casa e glória a Deus por isso. Assim, eu fico muito feliz e uma das coisas que eu tenho mais ouvido quando eu falei que ia te entrevistar sobre coisas da África as pessoas ficam perguntando por que a África. Eu até conversei com você um pouquinho. Né, a gente estava conversando no carro sobre isso, a parte espiritual da África, né? Enfim, uns falam que né, as consequências de Caim, outros falam, enfim, sobre Noé amaldiçoando um filho, o neto, e assim, a geração, e assim por diante. Então, eu não sei, a gente não sabe exatamente qual é a proporção disso, né, sobre exata certeza sobre a África na parte bíblica, né, histórica, né? Mas o que você tem feito e você tem visto isso lá sobre muitas coisas de voodoo, né, as maldições que estão ocorrendo lá, né? Isso é muito forte. Tem feitiçaria, tem bruxaria, porque isso, tá bom, é geracional, é uma história desde Gênesis, pode ser também que eu tenho, né, acho que muito forte isso. Mas hoje você tem vivido e visto coisas lá. Conta um pouquinho pra gente, que isso é muito forte que tem que continuar. Então, há uma grande dificuldade em África de colocar na cabeça de africanos, né, de nativos, muitas coisas que eles falam, não, isso aí não é bom fazer, isso não pode fazer biblicamente. A resposta é, mas isso é cultura. Então, é muito comum um crente, só um exemplo, é muito comum um crente, denominado crente, que frequenta uma igreja, quando o filho está doente, ele orar e o filho não ficar bom, ele ir numa benzedeira. É muito comum para eles. Lá? É. Em África. Meu Deus. É muito comum. Porque cada localização, né, tem um grande feiticeiro, eles morrem de medo. Né? Isso é muito forte, né? É muito forte. Bruxaria, feitiçaria. Muito forte. Então, eles vivem essa dicotomia de tentar entender que isso não é cultura. Entendeu? Que na realidade isso é uma escravidão. Então eles se tornam escravos. E o que o diabo gosta? É aprisionar as pessoas. É verdade. Então muita coisa que eles vivem de miséria, na realidade, é porque eles não conseguiram se libertar de todo esse legado maldito. Porque a África em si, o pastor Saulo Ramos fala muito sobre isso. A África é um país riquíssimo, maravilhoso. Eles são felizes, eles chegam, te recebem cantando. Um povo alegre, né? Incrível isso. Eu já fui coralista, né? Já cantei em quarteto, já fui coralista, grupo de louvor. Então a gente ensaia. Eles reúnem 5, 6, quase 5, 6 vozes, normal. Mas o que você tem que falar disso? Um povo, um povo que é tão sofrido, de uma extrema dificuldade e uma extrema alegria. Como você vê na isso? Na realidade, o canto para eles é agradecimento, o canto para eles é devocional, o canto para eles é para afastar a tristeza. Então eles utilizam o canto para várias coisas. Então eles têm essa utilização do canto para várias coisas. Agradecimento. Tudo. Então a África vive esse contexto, né, de ter
tanto roubo, tanta falcatrua, os governos são ruins, um governo pior que o outro, né? Muita corrupção, uma corrupção assim exagerada. Mesmo com a situação difícil, ainda consegue fazer corrupção do que tem. Mas é muita. É muito, é um absurdo. Ou seja, tá no homem, não tá na situação. Então assim, tem que passar por essa libertação, não tem como. Então é um processo, é lento, é difícil, é cansativo. Uma vez eu perguntei para o pastor Elias no aeroporto de Lilongwe, né? Depois de passar por 5 revistas, né, pastor Elias? Eu já não estava aguentando mais, eu já estava quase blasfemando, porque eles são insuportáveis. Toda revista é para tomar dinheiro, entendeu? É uma coisa terrível. Aí eu já estava nervoso, daí eu perguntei, Elias, o que é preciso realmente para fazer missão em África? Ele falou, amar as pessoas. Uau, perfeito. Muito amor. Você vai voltar várias vezes e vai passar pela mesma coisa. Ou seja, o maior dom, que é o amor, nunca fugiu ao propósito. É amar as pessoas. Está acima de tudo. É acreditar que aquele indivíduo, aquele ser humano vai ser transformado É muito forte. pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uau. Entendeu? É isso. Então é isso. Né? É isso, é isso, é isso. E assim, conta uma história sobrenatural. Eu sei que são muitas histórias sobrenaturais na sua vida, mas conta uma história assim, olha, eu vivi algo sobrenatural na minha vida, que isso impactou e até hoje eu tenho esse testemunho na minha vida. Comigo, que você vivenciou. Sobrenatural. Eu poderia falar, você está falando relacionado à África ou não? Então dá 2 exemplos. Tá. Um que você vivenciou de sobrenatural e que você vivenciou com você. Em 2015, o médico falou que eu tinha 6 meses de vida. Câncer no pulmão. 2015. Nós estamos em 2024, né? E eu estou aqui. E tá mais forte do que nunca. Depois disso eu já fiz muitas missões. Entendeu? Então, vivi de uma forma sobrenatural isso, né? Deus me curou, né, de um carcinoma. Deus me curou de forma assim, maravilhosa. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele me curou porque tinha um propósito ainda na minha vida, né? Pode ser que quando acabe o seu propósito, Ele me recolha, né? Pode ser isso, né? Então, mas eu vivi, assim, coisa extraordinária. Uma outra ocasião, eu estava em Moçambique, né? E lá em Beira, em Moçambique, e encontrei um missionário que eu não conhecia, né? Não conhecia, e ele falou com o grupo que nós estávamos e falou assim, quando eu estava saindo, ele falou assim, eu posso falar com você um pouquinho? Eu falei, pode. O senhor espera um pouquinho? Eu não conhecia ele. Eu falei, tá bom, esperei ele. Falava português, né? Aí ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa com você. Aquilo que você viveu em Uganda, eu nunca tinha visto aquele homem. Nunca na minha vida. Aquilo que você viveu em Uganda, aí ele contou pra mim tudo que eu vivi em Uganda que eu relatei pra vocês aqui. Essas coisas acontecem aqui também. E ele foi falando. Aí eu vi como Deus trabalha, né? É assim, quando você tá... A gente aprende nesses lugares, e com certeza muitos vivem isso também, não em África, mas aqui no Brasil, que não é o nosso braço. Sempre é o braço de Deus. Amém. Entendeu? Então a gente começa a viver, Rodrigo, essas coisas sobrenaturais. Coisas que, assim, é andar realmente, é 100% andando na vontade de Deus. E te fez hoje uma carta viva daquilo que ele é. Sim, e sabendo, né, que assim, ser missionário, como dizia, acho que é o irmão André que dizia isso, é ir, mas sabendo a possibilidade de não voltar. Isso é forte. É ir, vai, mas sem a possibilidade, tendo a possibilidade de você não voltar. E você viveu isso na pele muitas vezes. Sim, muitas vezes. Então a gente vê assim, de forma grandiosíssima, milagres e milagres e milagres. É coisa muito profunda. É sobrenatural. E hoje você escreveu, né? Você tem aqui seu livro, né? Ouse Ir, que é a história da sua vida. Sim. Um testemunho de vida, uma carta viva escrita um pouco, né? Tentando resumir tudo aqui.
mas é um livro tremendo, eu recomendo para você. Mas fala um pouco desse livro pra gente. É uma autobiografia, né? Aí, uma autobiografia. E aí eu conto um pouco da história da minha família, né? E depois eu falo um pouco da minha impressão sobre missões, né? A vida missional, a missão integral, a missão autóctone. Então eu falo um pouco sobre as 3 visões de missões, né? Da missão, sobre as 3 perspectivas, né? Que eu entendo, tem mais, óbvio, né? Então eu falo um pouco sobre... E conto algumas dessas histórias que eu relatei aqui, está no livro também, né? Então esse livro serviu para... esse livro foi escrito na realidade, quem pediu para que eu escrevesse esse livro foi um ateu. Nossa, que coisa, foi um hein? ateu. Olha só. Que pediu para eu escrever. Quando ele pediu, ele perguntou o que eu fazia, eu falei, depois ele falou para mim que ele era ateu, e depois ele falou assim, conta alguma coisa que você fala que vai na África, conta alguma coisa. E eu contei. E quando eu contava, o olho dele ficava vermelho, e quando acabou ele falou assim, você não tem o direito de guardar essa história para você, você tem que escrever um livro. Glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. A gente tem essa possibilidade de escrever um livro sobre isso. Então esse livro nasceu disso e ele é 100% destinado para missões. Hoje, Rodrigo, pela misericórdia e graça de Deus, né, só pela misericórdia dele, toda a missão que eu faço em África, todo o trabalho que eu faço em África, ele é 100% financiado por mim e pela família. Glória a Deus. Então a gente não usa recurso de igreja, eu não sou pastor local, né? Então a gente não usa absolutamente nada de recurso de igreja. São a minha família, mas algumas pessoas, como eu já disse, que investem no reino, e isso é bastante maravilhoso, né? E porque eu tenho que dar a Deus aquilo que me custa alguma coisa. Glória a Deus, é verdade. Então, no final, fica até o final desse vídeo, né, desse podcast, bate-papo aqui, porque a gente vai depois sortear 2 livros. Então, não perca, tá? E eu abri uma caixinha de perguntas, né? Lá no Instagram, nas redes sociais, e tem várias perguntas legais aqui. Tem muita pergunta legal, de verdade. Mas nesse tempo do Guia-me, você já pensou em parar? Porque tiveram várias dificuldades, com certeza, né, que você passou. E essa pergunta foi interessante. Você já parou e falou assim, não, eu vou desistir? Porque eu sei que o Guia-me, né, tem muitas histórias, são muitas matérias e muitas coisas que você passou. Não só na África, mas nessa trajetória de vida. Você já pensou e parou assim, não, não vou seguir mais? Sabe qual é o grande problema de trabalhar fazendo o que eu faço, né, no Guia-me? Eu trabalho com pastores, eu trabalho com liderança, eu trabalho com igrejas. E vem as notícias boas, mas vem as notícias ruins. Verdade. E isso você tem que estar muito centrado em Cristo, né? Então você que muitas vezes fala assim, eu não vou frequentar mais igreja, porque a minha igreja tem isso, tem errado, a outra tem... Olha, onde tiver ser humano vai ter erro. Verdade. Começa por aí, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode... Inclusive, a gente tem que filtrar essas coisas, né? Saber que, infelizmente, o ser humano ele é falho. Então, é a única coisa que me abala. Mas como eu tenho um chamado... Propósito? É o propósito. Você vai? Eu não sei até quando. Né? Eu acho que está no fim. Não, pastor, não pensa assim não. Pelo amor de Deus, a gente precisa de mais coisas, você viver e trazer pra gente as experiências. Mas é assim, eu acho que... eu acho que a gente vai ter uma mudança geracional, alguma coisa dessa natureza, né? Mas eu nunca parar assim, não, vou largar o Guia-me. O Guia-me é uma bênção, uma coisa maravilhosa. Mesmo com os desafios. A gente, quando eu olho a lista de países que acessaram o Guia-me durante o mês, né? Eu vejo países fechados. É incrível. Países com 95% da sua população muçulmana. Outros países 100% fechado para o cristianismo e um monte de acesso desses países. É verdade. Fora os países não identificados, os not present. Quer dizer, então, eu acho que Deus me deu para estar na direção desse portal, então vamos tocando, né? Outra pergunta legal aqui, qual é o seu maior sonho pessoal do Guia-me e na África?
Bem, pessoal, eu queria passar um ano em Israel. Um ano sabático em Israel. Legal. É uma coisa... em relação ao guia-me, é lógico que o acesso por si só, a gente não trabalha por acesso. Eu vou fazer isso, fazer aquilo para ter mais acesso. A gente não trabalha. É lógico que o publicitário, o Marquinhos, ele trabalha toda essa tecnologia, então ele tem um trabalho fantástico, né? Mas esse não é o nosso objetivo. Porém, eu espero, assim, logicamente, que o guia-me se torne realmente dentro da comunicação, já que a nossa comunicação ela é tão ruim, né? O jornalismo brasileiro e mundial está péssimo, né? Nas suas divulgações, nas suas tendências ideológicas, né? Então cada dia pior. Então que o portal sirva para as pessoas, né? Que ele cresça a uma proporção que realmente sirva para abastecer como notícias de coisas importantes do reino. É verdade. E África? África, rapaz. África eu quero ver mais crianças transformadas. África eu choro. África eu quero, já falei inclusive com a minha esposa, quero passar um tempo em África, morando em África. É difícil. Para mim é muito difícil. Para a mulher é mais difícil ainda, né? Mas eu pretendo, porque eu acho que eu consigo implantar muita coisa lá, né? Com a expertise. Nós brasileiros, o brasileiro ele é muito diferente, cara. Você sabe, Rodrigo, você já morou em Moscou, já morou no Japão, já morou em Dubai, já morou em tanto lugar que você morou, em Chipre, você já morou em... E o brasileiro, ele é muito diferente, ele consegue contornar problemas. A gente foi forjado, o brasileiro é forjado a resolver problemas que para muitos é quase insolúvel. É verdade. Então seria muito interessante eu passar uma temporada em África e fazer aquilo que eu sei. Eu quero atender quero ver aquelas crianças se tornarem missionários, pastores. É verdade. Né? Eu chego nessas aldeias aí e falo assim, você acha que um dia você pode ser o presidente do Malawi? Eles ficam tudo olhando pra mim. Acho que eles pensam, nossa, esse missionário é doido. Igual você no começo, né? Que a gente nunca fala, meu Deus, será que Deus tem tudo isso? Mas Deus pode. Deus tem. Né? Deus pode. E nesse teu caminho, você é um missionário. Você crê que o Brasil é um celeiro de missionários para as nações? Você crê nisso? Porque a gente fala muito isso. Mas na sua concepção de missionário, vivendo isso, o Brasil é um celeiro para as nações? Eu já ouvi muitas profecias a respeito disso, já estive em eventos que foi profeticamente falando que o Brasil é um celeiro de missionários, né? Aí aquelas profecias que a gente tem que acreditar que ela tem dois lados, né? As igrejas viram caminhar para isso. O que as igrejas estão fazendo para isso acontecer? Para isso, uma igreja que investe 1%, 2% da sua receita em missões, não é igreja com visão missionária. É verdade. Uma igreja cuja contribuição do brasileiro para missões é R$5 por ano. Meu Deus! Ah, não. Isso é muito forte, você falou. Então não é. Se você falar para assim, o meu filho, a prioridade para o meu filho é estudo. Você vai investir o teu maior valor aonde? Estudo. Não é verdade? Então, eu acredito que a igreja precisava despertar, ter visão missionária. É verdade. Visão missionária é outra coisa. É uma coisa que você tem que... A igreja, os pastores, os líderes, tem que trabalhar para isso, com essa visão. Porque se você imaginar que a igreja que o pastor Elias comanda lá na ilha de Jersey, uma igreja pequena, numericamente falando pequena, e que sustenta uma quantidade de missionários enorme. Muita gente. É visão missionária. Isso assim. Você entende? Então eu acredito... E é na Inglaterra. Na Inglaterra. Então eu acredito que a igreja brasileira precisa entrar nisso. Ela precisa se preocupar menos com os templos, né? Com as estruturas, com as estruturas físicas, e trabalhar no quê? Naquilo que é importante. Que a igreja que se movimenta. Né? Sim, eu lembro quando o pastor Josué Campana assumiu a missão, ele falou para mim uma ocasião, falou assim, nós estamos pensando em vender todos os prédios e ficar só com um administrativo, e o resto tudo investir em missão da CEPAL. Entendeu? E eu achei aquilo maravilhoso, faz muitos anos isso que eu encontrei ele no Guia-me, e eu achei isso maravilhoso, né? Não é se desfazendo de tudo, mas eu acho que se você conseguir colocar no jovem
incutir o Marcos Paulo teve na Noruega, no TCM da Noruega, foi da Noruega, isso mesmo. Ele falou que chegou lá um grupo, porque lá 80% da Noruega nunca ouviu falar de Jesus, só para você ter uma base. A coisa é terrível lá. E depois o Leifert falou isso também, porque ele é norueguês. Aí ele falou que quando viu um grupo orando pelas pessoas na rua, tudo, quem era esse grupo? De brasileiros, jovens brasileiros. O brasileiro tem isso. Tem. Mas a igreja brasileira precisa caminhar para isso. Né? Caminhar para isso. É verdade. E, por exemplo, nós somos a igreja, né? Então a igreja tem que se movimentar, a igreja tem que fazer o ID, né? A igreja não pode ficar num quatro paredes, tem que fazer as missões, né? E até falando sobre o que você falou, por exemplo, se alguém, né, que estiver vendo, quiser participar, né, ser cooperador, parceiro, sobre essa visão, sobre o que realmente é o reino de Deus, né, com vocês, pode estar aberta, pode ir lá junto com você, fazer parte disso, como é que você vê isso? E para que mais pessoas se juntem e se unam no propósito de Deus? Eu acho que a primeira coisa é na questão dos projetos da MME, né? Por exemplo, eu coordeno o projeto Modes. Então, se você entrar no Instagram, Projeto Umodice. Então anota aí, você que se interessa, tem chamado, entende a visão do reino de Deus, anota o que ele está falando. Projeto Umodice. Você vai entrar, você vai ver qual é o trabalho que a gente faz, né? Assim, você tem que ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo, e caminhar para isso. Se for tocado, comece a caminhar para isso. Estudar nações, ler livro. Eu li muito o Ronaldo Lidório, eu gosto muito dele. Então, ler livros, estudar e pedir que Deus alimente essa chama de você. Tem que arder em você. Se não arder, não vai não. É verdade. Se não arder em você, não vai não. Não, eu vou por obrigação, não vai. É verdade. Tem que arder em você. Então, pode ser que não arda para a África, arda aqui para os ribeirinhos, entendeu? Para alguma comunidade da tua cidade. Uma vez me perguntaram assim, como é que eu sei que é meu chamado, né? E uma vez, eu não lembro quem que falou, mas eu achei muito interessante, eu peguei para minha vida. E ele fala, né, o que é o teu chamado é aquilo que te incomoda. Sim. Então, se aquilo está te incomodando, está te fazendo arder, está te fazendo ser impulsionado para ser um precursor, né? Ou seja, te incomodar para que você haja sobre aquilo, esse é o teu chamado. Se aquilo toca você. É verdade. Né? Então, eu creio que se você quer ser um parceiro, se você quer ajudar, se você quer somar, sendo para o investidor, enfim, qualquer coisa, né? Manda um zap, uma mensagem, porque nós temos que se unir pelo reino de Deus. Vai aparecer, com certeza, na edição vai aparecer o contato, né, do projeto Modes. É uma forma, então, que você pode de alguma maneira fazer parte. Eu tenho no Japão várias pessoas que adotaram crianças no projeto Modes, lá do Japão, e não são cristãos. É verdade. Olha isso. Não são cristãos. Não. Você tem os valores, assim, rápido, que eu lembro que o pastor Elias uma vez me falou. $30 por criança. Então, fala esses dados para o povo, porque quando eu ouvi isso eu fiquei muito chocado. Uma criança por mês custa em torno de $30. Não, peraí. Pessoal que está ouvindo isso. Por mês. Uma criança custa $30 por mês para ser nutrida, para ter vida, para ter propósito. Então, olha o que você gasta, que muitas vezes a gente gasta e nem dá valor. E uma criança lá está precisando de $30 para viver. Isso é muito forte. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor. Porque eu sei que muitas pessoas vão precisar ouvir isso, sabe? É verdade. Porque não tem senso de valor. Faz diferença. Agora mesmo eu estava aqui, antes de começar o podcast, o pastor me passando aqui, lá pastor Jonathan, que cuida pra gente do projeto Modes lá, ele me passando que precisa fazer alguns banheiros lá, né? Porque eles utilizam o mato, né? E a gente quer mudar esse conceito, né? E ele passando aqui, ó, o orçamento, ele passa o orçamento, passa como vai fazer, ele vai passando. E para nós uma coisa tão insignificante, né? Mas para eles uma latrina é uma coisa do outro mundo, entendeu? Então é muito gratificante você chegar depois lá e ver que mudou o ambiente. Mudou uma vida. E você pode nunca ir lá,
pôr o teu pé na África, fisicamente. Mas você pode impactar a vida de uma pessoa profundamente. Te levar ela e levar ela para a eternidade. É verdade. Porque nós somos ligados no Espírito. Porque tudo isso, todo esse trabalho social que a gente faz, ele tem um objetivo: levar as pessoas a Cristo. É isso Levar aí. as pessoas a Cristo. Muito bom. Uma vez um líder muçulmano, inclusive, ele perguntou para mim, falou assim: mas por que vocês fazem tanta bondade aqui? Ele perguntou. Olha. Aí o Elias estava junto e falou assim: porque nós temos o amor de Jesus Cristo. Uau. Respondeu tudo. É isso aí. É isso. Pastor, vamos começar, porque assim, são muitas perguntas e não tem como. Depois vou até passar para o pastor as perguntas, né, do caixinha de perguntas, mas não tem como responder todas. A gente está indo já, começando a se encaminhar para o final. Mas assim, vamos para um quadro resumo em poucas palavras. Tá? Eu vou falar uma palavra e você vê o que vier no teu coração, no teu espírito, para transbordar. Amém? Missionário. É a vida do cristão. Família. É tudo. Igreja. Igreja é o meio que Deus usa. Brasil. É uma pátria muito amada. África. A África Deus colocou no meu coração. Amém. Olha, pastor, que Deus te abençoe de verdade. Dá uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, porque eu sei que foi muito forte o que Deus transbordou aqui através de sua vida, sobre tudo que Deus fez. Lança uma mensagem, a gente vai lançar uma mensagem, depois você aí coloca depois o seu nome, se você quer fazer participação, né, nesse sorteio dos livros, porque a gente vai sortear 2 livros para você, tá? E, pastor, lança uma mensagem pra gente. Olha, eu contei um pouco das minhas experiências, né? Contei um pouco das minhas experiências, mas são as minhas experiências, né? Então, eu conto com alegria, com prazer, falo dela, que possa de alguma forma servir para você, mas Deus tem uma experiência para você, que com certeza é diferente da minha. Com certeza, que vai te preencher como um todo. Então, permita que Deus, de alguma forma, faça você viver as experiências que Ele tem para você. Ela pode agir tanto no natural como no sobrenatural, né? A provisão, seja ela a que nível for, sempre será de Deus, nunca será do homem. Não espere no homem. Deus pode usar o homem, mas a provisão sempre será dele. Amém, amém. Pastor, muito obrigado, de verdade, é uma honra estar aqui. A gente quer dar esse presente aqui do Café com Eles para você, tá? Uma lembrança, tá? Um presente para você, de verdade. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, tá? Quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo a gente. Vão ter muitas mais outras entrevistas. Esse pegou muito forte dentro de mim aqui, eu sei que dentro de você também. Não deixe de comprar o livro, não deixe de participar, né, da nossa pesquisa, promoção, que se quiser que você receba aí, mas vai ter um sorteio desses 2 livros. Não perca, vem com a gente para os próximos capítulos. Deus abençoe você. Muito obrigado. Fica na paz.